Olá, amigos. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante. O tema de hoje é o preço da violência. Começamos nossa meditação com o livro de Gênesis, capítulo 4, versos 1 a 16. E diz o seguinte: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então nós encontramos aqui a história do primeiro homicídio sobre a face da terra, a história de um irmão que matou outro irmão. Tudo isso começa quando diz lá em cima, nos primeiros versos: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim. Diz que Caim trouxe, o que Caim trouxe? Do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, diferente de seu irmão, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja, Caim ofereceu uma coisa que sobrou. Abel veio e deu o melhor. Veja, a maldade no coração de Caim se revela em diversos momentos. Esse é um dos momentos. Veja que ele se irritou porque Deus recebeu a oferta do seu irmão e não recebeu a sua. Deus até o avisa dizendo: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem uma escolha. Você será serás aceito se procederes bem. Então Deus está dizendo: Eu não aceitei a tua oferta porque a tua oferta não era boa, não era verdadeira, não era genuína. E ele trama contra o seu irmão, de maneira que o convida ao campo já programado, já planejado para matá-lo. E aí Deus pergunta a Caim onde ele está. Ele mente a Deus dizendo: Eu não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Quer dizer, ele mentiu, ele enganou, ele planejou a morte do seu irmão, ele teve inveja do seu irmão e ele ofereceu a Deus a sobra, achando que Deus aceitaria qualquer coisa. Obviamente que tudo isso culminou, veja que grande maldade ele tinha a ponto de matar o seu próprio irmão. Isso já fala muito sobre o caráter e o coração de Caim.
E Deus disse, ok, você fez isso, você vai ser expulso da minha presença, mas para que ninguém te mate, eu vou deixar uma marca na sua fronte. Desculpa, ele diz apenas que pôs um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que encontrasse, não diz aonde. Diz apenas que pôs um sinal, a gente não sabe onde foi esse sinal. E ele saiu e foi habitar numa terra, a terra de Nod, ao oriente do Éden. Aonde Caim estivesse, eles veriam a marca que Deus pôs em Caim para que ele não fosse morto. Mas essa mesma marca só estava em Caim porque ele era um assassino. A violência cobrou o seu preço. Para sempre, enquanto ele vivesse sobre a terra, Caim teria a marca que ele, ao olhar a si mesmo, os outros ao olharem para ele, veriam que ele tem a marca da violência, a marca que demonstra o preço da violência, a marca de quem foge errante da presença de Deus por ter matado o seu próprio irmão, por ter agido com violência. Ele agora correria e fugiria, e pelo resto da sua vida ele seria um fugitivo, marcado por Deus, por ter sido agido com violência, por ter sido mau e invejoso e mau o intento do seu coração. A violência cobrou de Caim um preço muito alto. Esse é o preço da violência, é um preço muito alto. Jesus nos ensina a termos cuidado com isso, porque a violência cobra seu preço. Veja Mateus 5, versos 38 a 42, onde diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus estabelece aqui um caminho que não envolve violência, mas a não violência, um caminho pacífico. Ele disse: não correspondam a violência com violência. Não retribuam a violência. Não retribuam a violência. Deixe. Quer que caminhe 1 milha? Anda com ele 2. Trabalhe pela paz. Mateus 26, versos 48 e 54 diz: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se lhe disse, é Judas que estava falando, né? O traidor lhes tinha dado o sinal, né? O traidor nesse caso é Judas. Judas diz aos guardas do sumo sacerdócio: aquele que eu der um beijo é esse que vocês têm que prender, esse que é o Jesus. Veja o que o Judas faz então. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas se aproxima dele, lhe disse: salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, a gente sabe que é Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me daria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Deus está dizendo: guarda a tua espada. Quem lança a mão da espada, a espada perece. Aquele que usa de violência é retribuído pela violência, porque ela cobra o seu preço. Eu posso orar e o Senhor me livrar, mas como se cumpriria a escritura segundo as quais eu devo ser oferecido como sacrifício pela humanidade? A luta, o combate, ele é espiritual, ele não é físico. Não se luta com espadas esse combate se luta de joelhos, esse combate se luta com oração, nós veremos mais adiante. Às vezes nós não compreendemos isso, é uma tentação corresponder à violência com violência, ou à agressão, seja ela de qualquer natureza que for, com agressão. Veja Lucas 9, 51, 56, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada.
mas não o receberam. Veja o motivo de não receberem ele, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Veja, os samaritanos que não receberam Jesus, eles entenderam por que eles não deveriam receber, porque ele deveria ir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, porque não estavam entendendo as coisas espirituais que estavam acontecendo, eles perguntam para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Veja, Tiago e João não estavam entendendo as coisas espirituais que estavam acontecendo. O Jesus devia ser assunto ao céu, ele deveria ir a Jerusalém. Jesus compreendia isso porque era espiritual. E eles ficaram com raiva daquelas pessoas que não receberam Jesus em Samaria. E então queriam que descesse fogo do céu. Veja, nós não oramos desejando o mal. Nós oramos pedindo que o Senhor conceda-nos graça, força para vencer as dificuldades e nos livre das perseguições e das dores. Às vezes os problemas e as dificuldades que surgem são porque Deus quer nos conduzir em uma direção. Então, às vezes as tribulações são bênçãos disfarçadas. Muitas e muitas vezes é assim. E nós devemos compreender o motivo pelo qual algumas coisas acontecem na nossa vida. É porque Deus quer nos conduzir a algo melhor, muitas vezes. Veja, Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde que elas estão? Nas regiões celestes. São espíritos, são forças espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permaneceria inabaláveis. A nossa luta, meus amigos, não é contra a carne e o sangue. Jesus entendia, sabia disso. É contra os principados, potestades, contra os dominadores. Veja bem, dominadores, né? São dominadores deste mundo tenebroso. Quem domina esse mundo tenebroso são forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? O nosso combate não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra aquele que nos agride. Aquele que nos agride é instrumento do mal, obviamente, mas a nossa luta não é contra ele. A nossa luta é contra esses espíritos que querem nos induzir ao pecado, à iniquidade, nos afastar de Deus e impedir o Senhor de completar a sua vontade através dos seus, de implementar o seu reino, de alcançar almas, de salvar vidas, de salvar almas, né? Esses que têm combatido contra nós, e é contra isso que nós devemos lutar, e nós lutaremos usando a armadura de Deus. E Paulo continua ali, após o verso 13, ele vai descrevendo a armadura de Deus, mas não é tema de hoje, né? Nós estamos falando do preço da violência. Nós estamos falando que a nossa luta não é com violência que nós lutaremos, mas é com oração, é com jejum. Veja o que aconteceu aqui em Mateus capítulo 17, versos 14 a 21. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, de Jesus e os seus discípulos, né? Jesus e seus discípulos estavam ali e se aproximaram da multidão. Aí, quando eles chegaram, também no meio da multidão, chegou um homem. Aproximou-se dele, de Jesus, um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ele achou que o filho dele era maluco, mas não era. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Era um demônio, então o menino não era maluco, ele era possesso. E este saiu do menino, o demônio. E desde aquela hora ficou o menino curado. Claro, porque o espírito foi expulso dele, espírito mau. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora preste atenção nessa parte final, que é uma parte importantíssima, que diz assim: mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum, por meio de oração
e jejum. Então, não basta só ter fé, tem que estar consagrado, separado, lutando com as armas corretas. Um soldado que tem espada, um soldado que tem couraça, que tem capacete, mas que não sabe manejá-las, que não treinou, que não repetiu, que não se preparou, que não está atleticamente preparado para a guerra, que não fez dieta, que está, quem sabe, acima do peso, sedentário, mas que tem as armas, adiantará alguma coisa a espada, a couraça, se ele mal consegue se mover? Não. Então não adianta só a fé se nós não tivermos oração, jejum, consagração, uma vida santificada, um testemunho de vida consagrado a Deus, um testemunho de uma vida consagrada a Deus. Então a violência, ela cobra o seu preço, e não é assim que nós devemos lutar, não é com violência física. Nós devemos ver além do mundo físico, entender que a nossa guerra está em um mundo invisível, mais real. Eu até anotei aqui, não perca o foco de nosso verdadeiro inimigo. O nosso verdadeiro inimigo não é físico, ele é espiritual. São principados e potestades que habitam nas regiões celestes, é contra eles que nós lutamos, né? E não adianta você ficar com raiva de um ser humano porque ele persegue, ele obviamente é responsável por aquilo que ele faz e dará conta a Deus, mas nós devemos lembrar que ele é um instrumento de Satanás. E é contra Satanás que nós lutamos, é contra o pecado e a iniquidade que ele tenta impor a nós. E nós vencemos Satanás recusando o pecado, recusando a ira, recusando a violência, recusando a iniquidade, as suas ofertas e os seus manjares. Nós recusaremos como Daniel e os seus amigos na Babilônia, a fim de nos mantermos puros e santos a Deus. É assim que se luta, é assim que se vence. Glória a Deus. E é assim que nós observamos que Jesus lutou, e foi assim que ele venceu. Ele diz: eu venci o mundo, tende bom ânimo. E através do exemplo dele, através daquilo que ele fez, viveu e nos demonstrou, nós repetiremos esse exemplo, e nós viveremos de acordo com esse exemplo, e nós o seguiremos, e nós, como discípulos, andaremos como ele andou, como diz a carta de João. Nós andaremos como ele andou, e assim seremos reconhecidos como discípulos dele, vendo com olhos espirituais. Vivemos no mundo físico, carnal, que muitas vezes esquece e não reconhece a existência do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é uma realidade, meus amigos, e quem ignora essa realidade é vencido por ela. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.